Bem, bom dia a todos. Eu queria inicialmente parabenizar os organizadores, sobretudo o meu tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, a Infam e, evidentemente, o Conselho da Justiça Federal, que nos recebe. E, ao fazer esta palavra inicial de agradecimento e, ao mesmo tempo, de parabéns, queria realçar o trabalho dos colegas Mônica Cifuentes e Ricardo Vilas Boas Cueva, este meu queridíssimo colega de Superior Tribunal de Justiça. Foram eles os idealizadores deste evento e eu não preciso dizer da importância que esse tema tem, sobretudo para a seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça, da qual eu faço parte. Este painel tratará da prestação internacional de alimentos, novo instrumento de cobrança de alimentos no exterior, aspectos práticos da Convenção da Haia de 2007 e o protocolo sobre a lei aplicável às obrigações de prestar alimentos. Nós temos 3 palestrantes, mas que nós vamos utilizar aqui uma metodologia de conversa, muito mais do que intervenções formais, 5 minutos para cada um, e depois fazemos uma segunda rodada de 5 minutos, e, evidentemente, com o intuito de deixar bastante tempo para os debates com os ilustres participantes que estão na plateia e que, evidentemente, têm muito a dizer e muito a colaborar com este tema. A primeira a falar será a minha amiga de muito tempo, Nádia de Araújo, que vem da nossa Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é conhecida de todos, eu não preciso nem apresentar, o meu papel aqui era ler os currículos, mas eu não vou fazer isso. No caso da Nádia, ela dispensa a apresentação e, sobretudo, nesses temas mais modernos. Não é aquele direito internacional privado que, pelo menos na minha época, quando eu estava na Faculdade de Direito, se eu pudesse ter evitado, eu teria evitado, porque não via muita relevância prática, né, na perspectiva estreita de um estudante de direito. Não é o caso hoje, e, sobretudo, em temas com esta repercussão e dimensão humanas, como alimentos. Os aspectos práticos aqui estão no foco desse debate. Nós não vamos tratar aqui de teorias. E queremos especialmente saber, no limiar de um novo Código de Processo Civil, como se dará esse diálogo convenção versus Código de Processo Civil, entre outros aspectos. E, embora eu seja da primeira sessão do STJ e, eventualmente, presidente da primeira sessão, aqui no Brasil, nós, juízes, temos grande orgulho de aceitar e convidar críticas ao exercício da jurisdição. Portanto, não se acanhem de criticar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça da primeira sessão e, ao mesmo tempo, criticar a forma como o Poder Judiciário brasileiro vem tratando dessas questões que afetam os nossos compromissos internacionais, e especialmente na perspectiva da reciprocidade. Este é um aspecto que, na primeira sessão, eu sempre realço. Quando nós garantimos a um sujeito
mesmo vulnerável, individual, brasileiro, mais proteção do que esse sujeito tem no marco internacional, nós estamos dando, vou usar a expressão chula, dando um tiro no pé. Porque nós estamos abrindo a possibilidade de outros países, e no caso, por exemplo, de sequestro de crianças, outros países que têm uma quantidade maior de crianças brasileiras que foram sequestradas do que nós em relação a esses países estrangeiros, que eles possam utilizar a nossa jurisprudência na perspectiva da reciprocidade. Para dizer isso, um minuto, por favor. Nós não podemos aplicar contra nós esta convenção quando o país titular dessas obrigações, no caso específico concreto, tem uma interpretação diferente. Então, aqui, e não preciso nem ressaltar esse aspecto, mas no Poder Judiciário brasileiro, infelizmente ainda é o caso, as regras são de reciprocidade. E aí nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio para evitar que, num efeito bumerangue, em decorrência de um caso concreto, mal decidido, a coletividade de interesses, e neste caso o interesse público, venha a ser prejudicado. Portanto, é um convite para que nós possamos, nesse contexto, fazer uma reflexão mesmo sobre os problemas de implementação que nós temos. O último aspecto nessa minha brevíssima introdução tem a ver precisamente com esta liberdade que no Brasil nós temos de criticar o Poder Judiciário. São poucos os países em que especialistas são convidados para a casa dos juízes e se sentem absolutamente à vontade para fazer uma reflexão com uma crítica construtiva, se for o caso. Isso porque, no Brasil, o nosso Poder Judiciário é muito peculiar. Em primeiro lugar, os órgãos colegiados deliberam de público, ou em público. Não há outro país no mundo que faça isso com a dimensão do Brasil. A Suíça faz, mas apenas na Corte Suprema, e não é para todos os casos. No Brasil, é uma regra geral para todos. Há países como a França, por exemplo, que sequer existe voto divergente. Aliás, o voto divergente existe, mas se o relator daquele processo do acórdão perder, não perde duas vezes, porque a sua posição, o seu modo de enxergar as questões jurídicas não foi adotada pela maioria, e ainda fica com a obrigação de relatar o acórdão com a posição contrária à sua, sem que haja uma mínima identificação de que houve voto divergente. Vejam a diferença em termos de abertura do Poder Judiciário brasileiro. Um segundo ponto, e eu paro por aqui, a Lei Orgânica da Magistratura permite aos juízes brasileiros criticarem as decisões dos seus colegas, algo que é considerado aberrante em outros países. E nós fazemos não apenas por uma prática cotidiana, mas porque a própria lei assim o permite, evidentemente, com elegância, num quadro de debate acadêmico. Este, então, é o ambiente de liberdade absoluta que nós temos aqui para este encontro. Eu começo, então, com a professora Nádia, por 5 minutos. Eu serei rigoroso com o tema e com o tempo, até porque o tempo é tão curto que eu não preciso ser rigoroso com o tema, que eu imagino que não haverá condições para passeios intergalácticos entre as várias disciplinas do direito. Bom dia a todos. Agradeço as palavras do ministro Herman Benjamin, conhecido de longa data. Agradeço a organização por ter me convidado
na pessoa da doutora Mônica Cifuentes, doutor Cuevas. É um prazer estar aqui. E eu queria começar com um ponto que é a razão de ser um pouco dessa questão dos alimentos, que a Convenção de Alimentos complementa a Convenção de Sequestros Menores. Muitas vezes, a razão de algumas mães saírem um pouco correndo com seus filhos dos países e se verem nessa situação de subtração é em decorrência justamente do que falava o ministro, da ausência de apoio no exterior à própria separação e aos alimentos. Nós temos aqui, de longa data, a Defensoria Pública para os casos cíveis, o que é absolutamente estranho nos demais países. Durante as negociações dessa convenção, os artigos 12 a 14, que tratam da assistência jurídica, foram muito debatidos e muito combatidos. O Brasil tomou posição com os outros países da América Latina em apoio, porque muitos países diziam: por que eu vou dar advogado, por que eu vou prover assistência jurídica ao estrangeiro quando eu não dou aos meus nacionais? Esse é um ponto importante, para começar, um aspecto prático, porque a Convenção tentou, sobretudo, ter um sistema simplificado para que essa cobrança de alimentos fosse a mais fácil possível. E daí ela possui uma série de formulários, eu não vou entrar nisso porque o Arnaldo vai cuidar, mas a ideia é que a autoridade central, um pouco que peça, a pessoa chega na autoridade central sem nenhuma condição, precisa de alimentos, e a autoridade central faz aquele pedido à outra, e em muitos países é a autoridade administrativa que vai cuidar desse assunto, principalmente nos países da Common Law. Aqui no Brasil, nós temos um sistema que qualquer decisão estrangeira, para o seu reconhecimento, passa pelo crivo do STJ. Na área de alimentos, nesse ponto eu quero até fazer um elogio, porque com a resolução número 9, quando essa competência foi transferida do Supremo para o STJ, um dos maiores avanços foi a possibilidade de medidas de urgência enquanto a ação de homologação está em curso e medidas de caráter executório para as cartas rogatórias. No caso dos alimentos, isso era muito problemático, era um ponto agudo. Por quê? Porque, quando se entra com uma ação de alimentos, é muito comum serem decretados alimentos provisórios, rapidamente, porque é uma questão de sobrevivência. Por outro lado, quando havia uma sentença estrangeira proveniente de um outro país em curso para cobrança de alimentos, só ao final é que alguma coisa era paga. Com essa possibilidade da medida de urgência, aí já é possível estabelecer os provisórios no curso da ação de homologação. O novo Código de Processo Civil traz para a área da cooperação jurídica internacional muitos avanços. Em primeiro lugar, a maioria das regras que foram se desenvolvendo na jurisprudência, primeiro do Supremo, depois do STJ, e que foram cristalizadas na resolução número 9, entram agora na nossa legislação. Alguns vão dizer, mas já tinha resolução, mas a resolução podia ser mudada a qualquer momento. A resolução não tinha esse caráter que tem a lei que passou no Congresso, e ela foi, sem dúvida, a grande inspiração das novas regras que nós vamos ter para homologação. No caso da Convenção, há duas maneiras de se cobrar alimentos. Uma, a pessoa chega na autoridade central, diz que há necessidade e essa ação pode ser iniciada aqui, com a via do auxílio direto, num modelo que ainda não está claro como vai ser, mas que pode ser muito similar ao modelo da ação da Convenção de Sequestros Menores. Outra situação é quando já existe uma decisão de um Poder Judiciário estrangeiro, e aí ela é transmitida para a autoridade central, que também aí você vai ter que ter todo o procedimento de homologação que nós já temos. As regras da Convenção sobre o reconhecimento e execução
de decisões de alimentos são muito próximas das nossas regras de homologação, que estavam na Resolução número 9, que agora virão com o novo CPC. Não há grandes discrepâncias, eu não vejo problemas nessa área, pelo contrário, acho que é um aspecto positivo. O que eu queria dizer de novidade é que essa área de família, a Conferência da Haia, foi aos poucos trabalhando setorialmente. Então, nós temos a Convenção de Sequestro, a Convenção agora de Alimentos, que é mais nova, porque as convenções da década de 70 vão ser substituídas. Esta nova convenção tem um foco muito grande na cooperação administrativa, no maior papel da autoridade central, no maior papel dos formulários, no maior papel do atendimento ao cidadão, e há também a Convenção sobre Proteção aos Menores. Mas essas convenções, elas não trabalham em conjunto. Então, um dos projetos que estão, no momento, em vias de desenvolvimento na Conferência da Haia, é um projeto para que se tenha algum tipo de instrumento para o reconhecimento e execução de acordos privados. O que seria isso? Ter o que o pessoal apelidou de one-stop shop. A família, quando ela se desintegra, ela quer resolver todos os problemas. Depois que um pai ou uma mãe fugiu com o filho, ou está precisando de alimentos, não quer resolver só alimentos, quer se divorciar, quer resolver alimentos, quer resolver os bens, quer resolver a guarda. E hoje, do jeito que está, cada convenção cuida de uma parte. E esse problema global fica sem solução. A ideia é permitir que haja um acordo entre as partes e que esse acordo tenha o seu reconhecimento da forma mais simplificada possível, para garantir que aí essa relocação das pessoas não dê maiores problemas e a família continue a seguir seu curso já nessa nova situação. E eu paro nessa pequena introdução por aqui. Bem, eu agradeço à professora Nádia, especialmente porque já trouxe à luz a resolução e, ao mesmo tempo, o abraço que o Código de Processo Civil novo fez em relação a esses dispositivos que são hoje, enfim, aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça. E encerrou com aspectos práticos mesmo, no sentido da implementação ou da forma de implementação desses pleitos de alimento vindos de outros países. Nós vamos passar agora ao Dr. Arnaldo José Alves Silveira, que vai também analisar, na perspectiva prática, como se encaixa a autoridade central. Quais são as perspectivas, as dificuldades que eventualmente se apresentem e no que nós avançamos. Muito obrigado, ministro Herman Benjamin. Antes de mais nada, agradecer a honra, agradecer à doutora Mônica Cifuentes, ao ministro Vilas Boas Cueva, pelo convite para coorganizar esse evento e para que, na verdade, ficou muito mais claro na mão deles. E agradecer a honra de estar aqui, ministro, com o senhor, doutor Átila, professora Nádia, ocupar o mesmo painel que a senhora e que os senhores é realmente, para mim, uma grande honra, tendo na plateia ninguém menos do que várias autoridades e amigos, parceiros que a gente encontra, ser assistido pelo doutor Inácio Goicoechea e pelo doutor Christophe Bernasconi, secretário-geral da Conferência da Haia, me faz refletir da importância dessa fala e da humildade do recado que eu tenho para trazer, mas ele tem, entendo, um lado prático muito importante que vem colaborar com essas discussões de alto nível que vêm aqui sendo realizadas. O papel da autoridade central, historicamente, ele nasceu como um ponto centralizador da cooperação jurídica internacional num determinado país, para facilitar a identificação das contrapartes no âmbito internacional e também no âmbito interno. Esse papel, que no início era nada mais, nada menos do que um correio de luxo, ele em si já tem um grande valor. Quem trabalha com a cooperação jurídica internacional sabe que o primeiro momento de perplexidade é aquele onde você diz, meu Deus, tal país,
como é que eu vou mandar um pedido para tal país? Quem naquele país cuida disso? A quem eu posso acudir no momento de necessidade de uma explicação ou de conhecer um procedimento internacional, um procedimento de como determinado país lida com determinado pedido? Então, este papel de correio de luxo da autoridade central que existiu num primeiro momento, ele por si, embora muitas vezes mal interpretado, ele por si tem um valor enorme. Mas hoje, com o desenvolvimento, e principalmente com o papel preponderante que a Conferência da Haia Direito Internacional Privado tem conferido à autoridade central nos seus instrumentos internacionais, esse papel da autoridade central ele avançou muito. Como a própria professora Nádia já adiantou, nós temos aqui um papel muito preponderante para a autoridade central, muito pode ser feito pela autoridade central no âmbito da Convenção de Alimentos, da nova Convenção de Alimentos. Hoje, o papel da autoridade central se resume em um binômio de celeridade e efetividade da cooperação jurídica internacional. Então, muito mais do que aquele antigo correio de luxo, hoje a autoridade central, ela quer ser essa one-stop shop que a doutora Nádia mencionava, onde as pessoas vão acudir, e aqueles, tanto no plano interno quanto internacional, vão obter toda a informação necessária e todo o apoio necessário para que possa se exercer aquele direito que está ali, nesse caso, um direito importantíssimo, é o direito à pensão alimentícia, é um direito humano da criança, normalmente são crianças, e a Convenção foca especialmente nas crianças, embora abra para outras possibilidades. Como bem disse o senhor secretário nacional de Justiça ontem na abertura, fazer com que as fronteiras não impeçam o exercício de direitos. Hoje, o nosso cenário, embora tenhamos algumas convenções, principalmente de âmbito regional, no âmbito do Mercosul, por exemplo, nós já temos uma convenção que nos permite a execução de sentenças por carta rogatória. Por reciprocidade, nós também fazemos esse tipo de cooperação, mas são poucos os países que o fazem. Então, como muito bem colocava o ministro Herman Benjamin, nós temos uma abertura muito grande para cooperar com os outros países. Precisamos sempre buscar obter a mesma qualidade da cooperação que nós fornecemos dos outros países. E podemos fazer muito mais do que, normalmente, as outras autoridades centrais podem nos outros países. E esperamos essa reciprocidade das nossas contrapartes, e muitas vezes encontramos. Em outras vezes, vamos construindo, junto com as outras autoridades centrais, estes avanços. Nesse ponto, é muito importante observar que esta convenção não só vem colocar essa possibilidade de realmente efetivar esses direitos e de que eles se deem de maneira muito mais célere, mas ela também vem abrir vários tipos de apoio, vários tipos de serviços que a autoridade central brasileira já presta, por ser uma autoridade central que está coadunando aí com aquilo que a Conferência da Haia preconiza hoje como uma autoridade central, mas ela também vai abrir isto nos demais países, em outros países vão passar a poder oferecer o grau de cooperação que hoje nós oferecemos. A Conferência da Haia tem feito também, paralelamente a outros organismos internacionais, trabalhos sobre a rediscussão, não só do papel da autoridade central, como de como essa autoridade central pode ser devidamente equipada, devidamente dotada dos recursos humanos necessários. Quer dizer, esta convenção ela amplia e ela consolida diversos papéis importantes da autoridade central, que hoje não necessariamente são a realidade em todos os países, e ela permite que se inicie, inclusive agora, esse diálogo, que é um diálogo internacional de relevância, que a Conferência da Haia vem sendo uma das principais líderes, se não a principal líder, de como permitir às autoridades centrais realmente os meios para prestar toda essa cooperação que se espera nessa convenção. Nós percebemos hoje um quadro, que é um quadro em que a ponta do iceberg é aquilo que nós recebemos hoje. Nós recebemos algumas centenas de pedidos de cooperação para a prestação internacional de alimentos na nossa autoridade central. Sabemos que muitos deles vão parar numa mera comunicação de ato processual, não vão adiante para a fase da execução. E sabemos também que, em diversos casos, sequer podemos enviar o pedido para o outro país, porque já recebemos comunicações, por vezes escritas, de que não será possível a fase da execução. Recebe também a Procuradoria-Geral da República uma parcela, embora menor, desses pedidos, mas nós sabemos que a grande maioria disso hoje não vai ter efetividade.
talvez tenha celeridade, a depender da boa vontade das autoridades estrangeiras e não do quadro, da base jurídica existente. A base jurídica é absolutamente ineficaz para o fim que se destina. Hoje, as convenções existentes e a reciprocidade não bastam definitivamente à prestação de alimentos, sequer no âmbito do Mercosul, onde é possível fazer esse pedido de reconhecimento e execução por meio das autoridades centrais. Então, essa convenção ela vem trazer à tona toda essa parte submersa desse iceberg, que são as pessoas que tentam e não conseguem, outras que sequer, e estas são as que mais nos preocupam, sequer buscam os seus direitos. Elas acreditam que, pelo fato de que está no exterior aquele devedor de alimentos, é impossível fazer a cobrança. E essa a importância que eu vejo aqui de estar diante de uma plateia tão qualificada, é pedir eco a esse nosso clamor de que as pessoas não desistam de buscar os seus direitos. Principalmente agora, com relação à prestação internacional de alimentos, vai haver um instrumento que realmente vai permitir dar mais celeridade e efetividade a esta cooperação para a prestação de alimentos. Estou me alongando. Muito obrigado, ministro. Eu agradeço e vejo que alguns temas interessantes foram aqui postos, mas eu vou deixar para fazer comentários sobre a sua intervenção ao término das 3, para tentar colocar um pouco mais de pimenta neste debate. Eu passo a palavra agora ao Dr. Átila Ribeiro Dias, que é titular do Ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva da Defensoria Pública da União no Estado da Bahia. Deixou o sol da Bahia para estar aqui conosco em Brasília, isso já garante uma salva de palmas dobrada ao final desse painel. Por favor, 5 minutos. Oi. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer a oportunidade que está aqui, debatendo com os ilustres participantes. Agradecer o convite feito pelo Conselho da Justiça Federal para a Defensoria Pública estar aqui, podendo apresentar um pouco acerca das demandas que chegam no âmbito da Defensoria. Agradecer a oportunidade aqui que está com o ministro Benjamin, a doutora Nádia também, que dispensa comentários, e o colega Arnaldo. Colegas, eu gostaria de fazer só uma breve introdução para explicar onde é que se encontra a Defensoria nesse contexto. A Defensoria Pública tem um convênio com o Ministério da Justiça, em que essas demandas que chegam ao Ministério da Justiça, à Procuradoria-Geral da República, o que acontece nesses processos, nessas demandas que são enviadas para os estados estrangeiros, compete à Defensoria Pública repassar essas informações para os credores. E nessa atividade diária de passar essas informações processuais aos credores, nós acabamos sabendo todos os problemas que ocorrem no âmbito dessas demandas que ocasionam que não ocorra a efetividade dessas decisões judiciais, ou seja, que não ocorra propriamente a execução. E temos inúmeros motivos, de situações burocráticas à própria questão da efetivação, meios que possam possibilitar com essa execução. E nisso é que vem a Convenção de 2007, que eu vejo como um dos instrumentos mais importantes que vem a possibilitar com a efetivação dos alimentos internacionais. Esse instrumento, eu, quando costumo realizar diversas leituras, eu vejo muito a feição dele um pouco do que ocorre aqui no Brasil. Eu vejo instrumentos de cobrança que, no nosso ordenamento jurídico, ele já existe, a possibilidade de penhora em conta, dentre outros meios de execução. Mas não é só isso. Essa convenção, ela trouxe 3 aspectos demasiadamente importantes. O novo papel da autoridade central, que, como o colega aqui mencionou, deixou de ser um correio de luxo, e sim passou a ter
funções muito importantes, funções que possibilitam com uma efetivação, uma celeridade, porque a autoridade central, ela, para vocês terem uma ideia, compete a ela facilitar a notificação do devedor, localizar bens passíveis de penhora e adotar todos os meios que sejam necessários para que ocorra um procedimento, um procedimento mais rápido, algo que não ocorria no procedimento anterior. Além de que, essa nova convenção, eu costumo dizer um princípio que tem muito no âmbito da órbita do processo civil, que eu consigo visualizar na convenção, que é o princípio da instrumentalidade das formas. Algumas nulidades que poderiam ocorrer foram suprimidas. Eu digo, por exemplo, se enviado à autoridade central o pedido com ausência de documentos, a autoridade central ela não poderá recusar, ela, no caso, ela deverá abrir prazo para a juntada de documentos, com isso já possibilitando uma celeridade no procedimento e, como terceiro contraponto, aliado à autoridade, a criar novos poderes da autoridade central, a própria eficiência, eu digo novos meios de efetivação dos alimentos internacionais. Nós temos uma série de meios que venham a garantir que são inovadores. Eu digo, indo até de encontro com um recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que é a possibilidade de inserção do nome do devedor em sistemas de restrição ao crédito, algo que está possível na Convenção. Digo, mas a possibilidade de suspensão de permissão de alguns direitos. Isso é uma inovação na Convenção. Nós sabemos que, no âmbito, nos Estados estrangeiros, digo, nos demais países, a suspensão de alguns direitos e a inserção do nome em órgãos de restrição ao crédito são medidas indiretas de cobrança que são muito mais efetivas do que algumas que nós conhecemos. Então, vejam que a Convenção de 2007, ela inovou em relação à própria Convenção Interamericana e à Convenção de Nova York, criando meios que realmente vão possibilitar com a efetivação desses direitos. Então, essas são as primeiras considerações que eu gostaria de trazer aqui para o debate, já que estamos falando de questões práticas da nova Convenção. Eu agradeço. O primeiro baiano que eu vejo falar e respeitar o tempo. Quero dizer que os paraibanos também não respeitam, e eu sou paraibano. De toda sorte, nós já tivemos uma primeira rodada com os aspectos práticos. E eu queria aqui, então, aproveitando o que já foi dito e, de certa maneira, olhando com os olhos postos no texto da Convenção e do decreto legislativo que está em tramitação, fazer alguns questionamentos. Primeiro, uma dificuldade que certamente esta Convenção traz, e eu não me recordo se a de 56 tinha o mesmo tipo amplo de campo de aplicação. Esta é uma convenção que o próprio artigo 1º já diz que trata ou tem por objeto assegurar a eficácia da cobrança internacional de alimentos para crianças e acrescenta e outros membros da família. E um aspecto que a resposta é óbvia, mas é sempre bom perguntar aos especialistas quem são esses outros e qual o poder que tem, neste caso, a autoridade central e o próprio Poder Judiciário brasileiro para rejeitar pretensões que não sejam abrigadas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por exemplo, nós sabemos que vários ordenamentos jurídicos, e não apenas os muçulmanos, mas na África do Sul também, e em vários países da África, a poligamia é admitida.
na medida em que nós não estamos tratando aqui apenas de crianças, como ficariam, então, esses questionamentos ou esses pedidos de cooperação internacional. De certa maneira, o próprio texto do decreto já deixa isso muito claro, porque no artigo 1º, parágrafo 1º, a aprovação, aspas, a aprovação, está o seguinte: a aprovação concedida nos termos do caput deste artigo está condicionada, com base no princípio de incidência da proteção mais abrangente às crianças e outros membros de suas famílias, etc. Aí vem uma série de pressupostos. Mas, de todo jeito, eu deixo esta indagação. Um outro aspecto que eu queria também trazer para o painel, o doutor Arnaldo Silveira fez menção a um correio de luxo. Eu diria que até não é mais um correio de luxo, é um correio democrático. Na medida em que nós temos a Defensoria Pública intervindo, o próprio Ministério Público, nós temos aqui a democratização deste tipo de cooperação internacional. Não há necessidade absoluta de contratação dos melhores advogados do país e, sobretudo, ou pelo menos, daquele núcleo pequeno de grandes especialistas, muito caros, para que uma postulação como essa tenha o seu prosseguimento na justiça brasileira. Mas eu observo que, na linha principiológica da Convenção, isso está no preâmbulo, e nós sabemos os preâmbulos das convenções não vinculam em termos, porque quantas e quantas vezes nós, juízes, citamos muito mais os preâmbulos do que propriamente os dispositivos vinculantes do corpo das convenções. Isso ocorre em todas as áreas do direito. E aqui, no próprio preâmbulo, já temos que este correio de luxo não é apenas um veículo de velocidade. Conscientes da necessidade de dispor de procedimentos que produzam resultados, portanto, esta parece ser uma convenção de resultados, muito mais do que uma convenção marco que estabelece uma principiologia para um determinado regime comum, e que sejam, e aí vem os vários núcleos, para mostrar que não é apenas uma questão de celeridade e efetividade, que sejam acessíveis, vale dizer, o aspecto da democracia na acessibilidade, sejam rápidos, aí a celeridade aqui mencionados, e aí vem uma expressão que nós, juízes, não sabemos muito como trabalhar com ela, que é a eficiência. E a eficiência, muitas vezes, é confundida com eficácia. São coisas totalmente distintas. Não satisfeita, a Convenção acrescenta econômicos. Que sentido de econômicos é este? E mostrando que não é uma convenção fechada, isso cria dificuldades para o juiz e, ao mesmo tempo, um leque de opções adaptáveis. Ora, adaptáveis significa dizer que nós temos uma convenção fluida, uma convenção que não é absolutamente fechada. E isto é uma norma, no preâmbulo, muito mais direcionada ao juiz do que propriamente aos outros atores deste processo. E termina adaptáveis a diversas situações e justos. Vejam que, em termos de parâmetros de guia, esta convenção é muito rica, e não é este o ambiente, num painel em que estamos analisando os aspectos práticos, para
esmiuçarmos esses aspectos. Mas eu achei que seria relevante trazê-los aqui, porque eles acabam por influenciar os aspectos práticos e, sobretudo, naquilo que cria insegurança jurídica, como, por exemplo, a adaptabilidade. Eu não estou sendo contra esse dispositivo, ou este núcleo do dispositivo, mas, evidentemente, aqui isso terá ou poderá ter repercussões práticas. O último ponto, aqui para um tempero para este debate, e olhando precisamente para o texto da Convenção, o artigo 53 traz uma grande tarefa, ministro Cueva, para o Superior Tribunal de Justiça, para o SERJ, para a Infam. Artigo 53, interpretação uniforme. Aspas. Para a interpretação desta convenção, leva-se-á em conta seu caráter internacional, se pudéssemos falar de um interesse público global, e a necessidade de promover a uniformidade de sua aplicação. Ou seja, é uma convenção que está preocupada não só em estabelecer o marco geral, mas naquela perspectiva pragmática dos resultados, de receber também e de abrigar uma interpretação a mais uniforme possível. Como é que isso ocorre? Não é certamente com juízes dispersos. Não é certamente com uma jurisprudência que é nacional, peculiar a um determinado país, ou mesmo a uma determinada concepção de direito, common law versus civil law, ou então direito muçulmano versus Sharia, versus outras modalidades de sistema jurídico. Então, na forma de observações, eu deixo essas questões implícitas para esta segunda rodada, agora olhando mais para a própria convenção, no sentido do seu tecido, da sua estrutura e quais os desafios que esta convenção traz para o nosso país, e especialmente para o Poder Judiciário. Eu suponho, ministro Ricardo, que esse artigo 53 há de exigir, sobretudo do SERJ e da Infam, um trabalho na perspectiva da promoção da uniformidade de sua aplicação, especialmente na perspectiva do direito comparado, porque nós não podemos falar em uniformidade se nós não conhecemos o que os outros países estão fazendo. E, ao mesmo tempo, nós queremos que os outros países saibam o que nós estamos fazendo, particularmente aqueles países com os quais, as estatísticas estão aí no Ministério da Justiça, os países com os quais nós temos uma cooperação mais intensa. Eu imagino que é possível se listarmos 20 países que ganham o campeonato, integrariam uma espécie de primeira divisão da implementação dessas convenções, a começar do sequestro de menores e agora também com esta de alimentos. E vamos seguir a ordem inversa, agora começando pela Defensoria Pública, o doutor Átila Ribeiro Dias. Oi. A questão, você falou a questão da adaptabilidade que está no preâmbulo da Convenção. Eu destaco, da mesma forma como foi mencionado, que é de suma importância, apesar de não vincular, mas está no preâmbulo, que é demasiadamente importante pelo seguinte: nós temos que interpretar essa convenção pelo princípio da máxima efetividade. Nós não podemos ficar presos
apenas ao que está no texto da convenção. Essa convenção, ela tem que ser interpretada de acordo com a situação que ocorre em cada país. Pode ser que alguns instrumentos que estejam na convenção não possam ser aplicados da forma literal como consta no instrumento normativo, sendo necessário, então, que seja realizada uma interpretação de acordo com o ordenamento jurídico em que ela vai ser executada. Lembrando-se que o objetivo da convenção é garantir a efetivação dos alimentos. Então, deve ser feita uma interpretação destes dispositivos, levando o ordenamento jurídico com o fim de prezar pela sua efetivação. Nós não podemos esquecer que, não obstante estar no preâmbulo, mas o contexto em que foi elaborada essa convenção de 2007 foi justamente para resolver os problemas que ocorriam anteriormente. Quais eram os problemas que aconteciam anteriormente? As decisões, elas não eram efetivadas. Então, quando nós pensamos em adaptar essa convenção, eu digo, é uma adaptação, sim. Nós não podemos fugir do devido processo legal, mas nós não podemos também deixar de verificar a questão do princípio da máxima efetividade. O princípio da máxima efetividade, ele deve ser um meio, um norte para a interpretação da convenção, porque, caso contrário, seria os estudos que foram feitos, a própria concepção da convenção seria inútil. Então, eu vejo essa expressão da adaptabilidade como uma questão que tem por objetivo prezar pela máxima efetividade, pelo próprio cumprimento. Eu não acho que o fato de, em determinados países, ocorrer uma adaptação dessa convenção ao ordenamento jurídico venha ocasionar com uma própria violação da convenção. Eu vejo, sim, essa adaptação, eu costumo até dizer, como um dos princípios da execução no processo civil brasileiro, em que o magistrado, o Poder Judiciário, deve procurar meios de adaptar o procedimento, digo até um dos nortes do novo Código de Processo Civil de 2015, a criação de novos meios de execução. Então, até faltando um pouco, já estava até me perdendo, o objetivo é esse, adaptar para o cumprimento a própria eficácia da própria convenção. Claro que nós não podemos deixar de levar em consideração o devido processo legal, mas nós não podemos também deixar de verificar o princípio da máxima efetividade, que é um dos objetivos da convenção. Eu agradeço, esqueci de dizer que nessa segunda rodada são 2 minutos. Se formos ao texto da convenção, realmente, o artigo 52 trata da regra da eficácia máxima e deixa muito claro que a convenção é um piso, mas é um piso que, às vezes, pode ser mais do que um piso, porque, no que se refere às obrigações ou à proteção substantiva, é piso. Aspas, parágrafo 2º. Esta convenção não impedirá a aplicação de uma lei em vigor no estado requerido que preveja regras mais eficazes. Mas, no que se refere ao procedimento, há limites, que às vezes a convenção ela será, na verdade, a única possibilidade, afastando as regras nacionais, porque o parágrafo continua dizendo que não impedirá a aplicação de uma lei, etc., preveja regras mais eficazes, tais como, entretanto, no que se refere aos procedimentos simplificados e mais céleres mencionados, esses devem ser compatíveis com a proteção oferecida às partes nos termos dos artigos tais e tais. Ou seja, é a garantia do due process, e aqui a convenção se impõe em relação a uma celeridade exagerada que vem a violar os direitos do contraditório, a ampla defesa. Bem, agora o doutor Arnaldo. 2 minutos. Muito obrigado, senhor ministro.
O senhor mencionou alguns aspectos muito importantes, né? O senhor falou que tem também uma perspectiva de acessibilidade, de acesso à justiça, que essa convenção traz de uma maneira muito importante. Há uma convenção da qual nós já somos parte, para a qual já somos, inclusive, autoridade central no Ministério da Justiça, uma convenção da Haia de acesso internacional à justiça, que é muito recente, tem 1 ano de vigência, e que traz isso de uma forma já muito importante. Essa convenção vai ampliar isso para um rol de países muito maiores e para 50% de tudo aquilo que chega hoje na Autoridade Central Brasileira, que são os alimentos. 50% hoje, porque, como eu disse, a ponta desse iceberg deve ser muito maior, e eu acredito que a cooperação jurídica internacional vai se centrar muito na prestação internacional de alimentos nos próximos anos, porque vai ser efetivamente possível ir atrás dos seus direitos. Outra questão que o senhor mencionou é como é que se fala isso, a professora Nádia vai poder discorrer com muito mais propriedade, porque ela esteve nas negociações, né, assim como a doutora Maria Rosa Lola, que vai falar daqui a pouco para nós. Eu, na época, ficava no apoio, né, no back-office. Os outros membros, foi uma liderança brasileira do grupo da América Latina que estava negociando essa convenção, buscando justamente ampliar isso para trazer um pouco mais para a realidade brasileira e conseguir atrair mais reciprocidade dos outros países. E a forma como isso vai se aplicar, existem as reservas e as declarações previstas na convenção. Nós fizemos grupos de trabalho, primeiro com a academia, a doutora Nádia foi dos grandes expoentes que teve presente nesse grupo, e depois a doutora Mônica Cifuentes faz parte, diversos dos que aqui estão, a doutora Nádia também, um outro grupo de trabalho envolvendo a Defensoria Pública, a PGR, a AGU, todo mundo em volta da mesma mesa. Essa versão em português brasileiro que existe da convenção foi feita nesse grupo. Essas reservas e declarações propostas pela academia foram estudadas profundamente por este grupo, e ela tem uma certa adaptabilidade. A forma como o Brasil vai entregar seu instrumento de ratificação vai fazer menção a um instrumento chamado perfil do país, que é onde se descreve a legislação do país, e este sim, ele é sempre atualizável e vai poder ser atualizado à medida que a legislação brasileira for sendo atualizada. Esta remissão das reservas e declarações brasileiras ao perfil do país vai permitir essa adaptabilidade e garantir que ela esteja sempre conforme ao direito brasileiro contemporâneo. Com relação à economicidade, já para encerrar, me desculpe me alongar, acho que um dos aspectos mais importantes dessa convenção, este ano nós já fizemos mais de 60 reuniões internacionais, e aí todos vão pensar, mas que gasto? Por videoconferência, com a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, que está liderando este processo, para a criação de um sistema eletrônico para a tramitação desses pedidos. Então, isso está sendo construído em conjunto com os países, nós fazemos parte da fase piloto, são 7 países que estão contribuindo neste momento com este trabalho, e por meio desta tramitação eletrônica, não só vai ser muito mais econômico, como também muito mais rápido e melhor esta comunicação entre as autoridades centrais. Muito, e passamos agora para a professora Nádia. Bom, eu vejo aqui 3 pontos, eu não sei se eu vou conseguir falar esses 3 pontos nesses brevíssimos 2 minutos. Uma questão que nós ainda não colocamos é que a Convenção traz um protocolo sobre a lei aplicável para as obrigações alimentares. E o protocolo, ao contrário da Convenção, que é válida entre os signatários, o protocolo tem caráter universal. Então, ele se aplica a não contratantes também. No Brasil, a lei de introdução, que agora chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tem apenas um artigo 7 dizendo que o domicílio é o critério para todas as relações de família. Isso não funciona bem com os alimentos, na medida em que a família se partiu e você teria que decidir entre a lei do credor e a lei do devedor. O protocolo adota como critério da residência habitual do credor, e depois algumas normas em cascata, normas para outras situações, mas essa é a regra maior, que eu acho que vai facilitar muito as coisas. Sempre nessas questões das convenções da Conferência da Haia, fica ao direito do país que a sede decidir e implementar as coisas a partir do seu direito processual. O processo é sempre pela lex fori e, nesse caso, a lei da residência habitual do credor é que vai dizer quem tem direito. Já entrando na sua questão das outras pessoas, havia muita discussão sobre incapazes. Criança é uma coisa, mas há incapazes, às vezes pessoas com incapacidades. Houve uma
a discussão sobre alimentos só para a mulher, ou não, e aí varia de país a país, aos que pagam, aos que não pagam, e aí a gente vai precisar usar o protocolo como o gatilho para saber se é possível ou não. E também nunca estamos de todo alheios à exceção da ordem pública, que é algo muito conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça na homologação de sentenças estrangeiras e que também a Convenção prevê determinadas decisões que são contra a ordem pública, o país pode se recusar. Essa convenção, no aspecto prático, vai ter um papel fundamental para o Brasil, porque tem 2 países que são muito caros para nós e que não fazem parte da Convenção de Nova York. É uma convenção dos anos 50, é uma convenção onde autoridades centrais não tinham o desenvolvimento que tem hoje, ela teve um papel importante, mas a Conferência da Haia justamente quis fazer esse novo trabalho para substituir aos poucos a Convenção de Nova York e avançar em certos pontos. Japão e Estados Unidos. Temos uma grande comunidade de brasileiros no Japão e nos Estados Unidos e que hoje não podem se beneficiar dos alimentos a partir da Convenção de Nova York. E se eu puder dizer uma última questão sobre o caráter relativo à interpretação, na Convenção de Sequestro de Menores, há um sistema chamado INCADAT, onde é um depositário das decisões. Acredito que, aos poucos, alguma coisa será feita também para os alimentos. E isso vai ajudar o Poder Judiciário dos diversos estados a, pelo menos, procurar entender como os outros países interpretaram certos institutos que são comuns na Convenção e que cada país, às vezes, tem uma interpretação. Por exemplo, a questão da residência habitual, que nós temos o critério do domicílio e residência, mas não esse intermediário de residência habitual, que, aliás, a Conferência da Haia nunca disse o que era, é uma jurisprudência que caminha, mas acho que o Brasil não só vai poder se beneficiar de algum sistema comum, um depositário de decisões, como contribuir para o avanço da interpretação mais universal. Eu agradeço. Eu só tenho dúvidas se um depósito passivo, inercial, de decisões vai colaborar ou não com o aperfeiçoamento e a uniformidade, no grau que seja, da jurisprudência brasileira. Os juízes têm muita dificuldade em acessar essa jurisprudência. Eu acho que aqui, sobretudo uma convenção nova, isso vai exigir um trabalho muito mais proativo, e, sobretudo, da autoridade central, no sentido de viabilizar mecanismos de conhecimento recíproco desta jurisprudência. Bancos de dados existem para tudo, mas nós, juízes, temos quase que um bloqueio, não é profissional, em alguns casos é pessoal mesmo, de acessar ou de sair procurando, e muitas vezes o juiz não tem tempo, né? Os juízes brasileiros estão inviabilizados, em muitos casos, no exercício da sua jurisdição. E um caso como esse acaba sendo mais um numa pilha de processos que têm que ser decididos e informados à corregedoria respectiva. Não é? Então, aqui fica a minha preocupação, no sentido de que nós temos que buscar mais, e a autoridade central não é apenas aquela que centraliza, é aquela que dissemina também. Recebe e dissemina através de colóquios como esse, de encontros, etc. Nós temos tempo para um debate com os participantes. Isso aqui não é um monólogo de 4. Gostaríamos de ouvir os participantes. Então, quem quiser fazer pergunta ou intervenção, não é por escrito, é oralmente mesmo.
Como? Lá atrás? Por favor, se identifique. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Eliana Mertz. Nós estivemos juntos já ontem. Eu teria uma pergunta com relação ao que o excelentíssimo ministro Hermann tinha dito a respeito da reciprocidade, né, dos documentos, de o reconhecimento dos demais países de que o Brasil cumpre, sim, a sua parte no que tange os acordos internacionais, ou a convenção, ou essas coisas. A pergunta, para mim, é sobre documentos, como justificar, por exemplo, situações em que o Brasil cumpre e respeita, né, a jurisprudência dos demais países, e não vê esse respeito traduzido em atitudes. Por exemplo, fica para mim uma dúvida, que conheço o caso de outras mães. O Brasil, eu acredito, né, pela seriedade que a gente vê o Brasil lidar com essas coisas, que o Brasil jamais seria capaz de pedir a sua promotoria que garantisse a segurança de um estrangeiro que viesse ao Brasil devolver uma criança em solo brasileiro, e isso se traduz num documento de garantias expedido pela promotoria sueca. E quando esse pai pisa em solo brasileiro, esse documento simplesmente perde sua validade, sabe? E o Brasil jamais se atreveria a prender este pai e a condená-lo a ficar separado de sua criança, condenando essa criança a situações de extremo sofrimento, e nós estamos falando aqui de uma criança autista. Então, a pergunta para mim, no termo reciprocidade, é: como é possível que o Brasil ainda aceite situações como essa, onde uma promotoria sueca expede um documento, e esse documento, dentro do processo, a partir do momento em que a mãe brasileira pisou o solo sueco, simplesmente perdeu, entre aspas, a validade, foi desrespeitado, e tudo acabou assim mesmo. Eu pergunto, o Brasil seria capaz disso? Obrigada. Eu agradeço. Nós vamos pegar 2 ou 3 intervenções, e aí fazemos uma rodada final de respostas e de comentários. Alguma outra pergunta? Ou algum outro comentário? Bem, se não há, nós estamos... São 10h32, começamos com algum atraso, mas vamos, então, terminar às 10h40. Indago dos organizadores se está bem assim. É menos até do que o atraso acadêmico de 15 minutos. Então, começando com a professora Nádia. E já pode fazer suas considerações finais. A pergunta da mãe de uma criança, nós já nos conhecemos, vi sua intervenção ontem. A Convenção de Alimentos, ela não se dirige a essas situações. Eu acho que aqui a sua pergunta se dirige à reciprocidade de um modo geral. Os países se dão reciprocidades em respeitar cada um lado. É muito difícil responder a sua pergunta no caso concreto. Em tese, quando há algum tipo de desrespeito, pode-se até ir à Corte Internacional de Justiça contra o outro país, se ele desrespeitou alguma norma que o tratado tem como importante. Então, é muito difícil responder a sua pergunta num caso concreto, mas eu diria que a reciprocidade tem funcionado. O Brasil é um país que aceita, inclusive, no âmbito da Convenção de Nova Iorque, sempre aceitamos pedidos até de países não signatários, e, com essa nova Convenção de Alimentos, essa comunicação vai ficar bem melhor, no nosso caso, especialmente por causa dos países com os quais nós temos muitas questões de alimentos. Eu concordo com o Arnaldo, há uma enorme demanda reprimida em relação à questão de alimentos, porque as pessoas têm dificuldade em pedir, e a metodologia dessa convenção é para fazer isso cada vez mais simples. Há um formulário, vai haver um lugar para você ir fazer o pedido, você pode fazer o pedido naquele país por seu advogado, você pode ter o pedido na justiça daquele país transmitido, ou ir direto à autoridade central e termos a situação de auxílio direto, onde a ação será proposta aqui. Então, a convenção abre um leque
importante de opções para que a cobrança de alimentos seja mais efetiva. Como comentário final, eu queria dizer que essas convenções todas da Conferência da Haia, elas estão cada dia mais populares, mais conhecidas, e têm um efeito de evitar certas situações. Nós temos, talvez, um defeito de só ver os piores casos. Há casos que foram mal resolvidos, há casos difíceis, mas a utilização dioturna dessas convenções trará uma série de casos decididos rotineiramente, que vai facilitar a vida das pessoas e que a gente talvez não os veja mais. Eu acho importante esse aspecto de simplificação, esse aspecto, especialmente com sequestros menores, de se evitar sequestros, na medida em que você tem regras claras para certas situações, e situações mais graves, situações limites, elas sempre vão ter uma proeminência maior. Mas eu acho que o dia a dia está melhor. Obrigada. Doutor Arnaldo. Muito obrigado, ministro. Bom, primeiro sobre essa questão da reciprocidade, muito superficialmente, porque não sou capaz de elucubrações acadêmicas mais aprofundadas, mas do ponto de vista prático, o que podemos observar é que, já me ensinava a doutora Maria Rosa Lola, quando foi nossa diretora, que a reciprocidade, nas questões de direito internacional privado, ela tem que ser temperada. Primeiro, o mínimo que devemos fazer é a reciprocidade, mas podemos ir muito mais além. Se não formos além da reciprocidade, como é que nós vamos empurrar essas barreiras da cooperação para que cada vez elas se deem em bases mais amplas para garantir o direito das pessoas e das empresas brasileiras no exterior e vice-versa? Esta reciprocidade ela tem que ser a base dessa cooperação. É preciso ir, inclusive, muito mais além dessa reciprocidade, buscando exatamente ampliar a cooperação que pode ser prestada e, portanto, permitir que as pessoas tenham acesso aos seus direitos. Com relação à importância que o senhor deu à divulgação, não só da convenção, como dos seus preceitos e dos julgados, como eles se dão, o nosso Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, ele tem entre as suas competências uma especificamente para a divulgação, porque sabemos que é um tema, como o senhor bem disse, que não está no dia a dia do magistrado, ele ainda é marginal, ele não pode ser objeto da atenção do magistrado durante toda a sua jornada de trabalho. Ele vai ter um caso daqueles e vai ter muitos outros que não são internacionais. Daí a necessidade e o papel que o departamento tem em fazer essa divulgação junto com os parceiros que têm, como aqui neste caso. Temos também trabalhado, no caso específico da convenção, temos ali no prelo, junto com o Ministério das Relações Exteriores, o relatório explicativo da convenção, traduzido para o português brasileiro, e temos também publicado pela Conferência da Haia e traduzido para o português brasileiro pelos ministérios. Temos também o manual do analista de casos, que vai no dia a dia, como é que o analista, aquele da autoridade central que lida no dia a dia com os casos, como é que ele vai lidar com cada situação que surgir, também traduzido para o português brasileiro. É com esse tipo de atividade e com essas publicações que nós pensamos em cada vez mais avançar. Também, em algum momento, talvez seja necessário alguma normatização, alguma portaria, ou em conjunto com o STJ, talvez alguma resolução, ou o próprio regimento do STJ sofrer, eventualmente, alguma adaptação, para cada vez mais caminhar para a melhor aplicação dessa convenção. Como recado final, eu queria colocar, eu acho que eu me centrei muito na questão de que a convenção vai abrir as portas e vai permitir essa cooperação, e as pessoas vão poder ir atrás dos seus direitos. Eu acho que eu preciso retificar um pouco e lembrar que hoje já existem instrumentos muito importantes e que permitem, muitas vezes, resolver estes casos de maneira satisfatória. Então, levar essa palavra, queria pedir aqui a todos que estão nos ouvindo, que levem esta palavra a quem está buscando os seus direitos, que não desista. Não é pelo fato de que está além das fronteiras, a autoridade central está aí como um dos atores que vai ajudá-los, a Defensoria Pública também, com certeza, vai ajudá-los a efetivar os seus direitos da maneira mais ampla, com maior acesso à justiça e da maneira mais efetiva possível. Obrigado. Doutor Átila. Considerações finais, 2 minutinhos só. Em relação à indagação que foi formulada pela presente,
Eu concordo com as palavras da doutora Nádia. Eu acho que foi uma exceção o caso que aconteceu em relação à ausência da reciprocidade. Não é uma política internacional acontecer situações como foi apresentada. E, na minha forma, como ela mencionou, o que é que poderia ser feito para o Poder Judiciário verificar se estaria ocorrendo ou não a reciprocidade. Acho que, da mesma forma como o colega mencionou, nada impede que o Poder Judiciário possa entrar em contato com o Ministério da Justiça, mediante aos setores responsáveis, a fim de verificar se está ocorrendo ou não essa reciprocidade em relação a essas normas de cunho internacional. Como palavras finais, eu acho que com a nova convenção, nós agora vamos dar uma mudança, uma virada de página em relação a essa situação de inúmeras pessoas, inúmeros credores que dizem que não conseguem executar alimentos em outros países. Eu acredito que logo após a ratificação, no prazo de 2, 3 anos, estejamos diante de uma outra realidade em que essa execução de alimentos na órbita internacional seja tão eficaz como ocorre aqui no nosso Estado brasileiro. Eu agradeço. Nós estamos, são exatamente 10h40, como prometido. Nós tivemos aqui um debate, eu reputo, extremamente informativo sobre uma convenção que certamente dará muito o que falar no nosso país e muito trabalho para os juízes. E eu concluo com uma observação feita pela professora Nádia de Araújo sobre os aspectos negativos da aplicação de qualquer lei. Aqui, neste caso, nós temos uma autoridade central que vai permitir, anualmente, a divulgação de todos os resultados positivos desta convenção e de outras. E também indicar, porque tem que indicar, os problemas. E aí nós vamos ter condições, ao contrário da implementação da legislação em geral, que não há uma autoridade central de resultados, nós vamos ter condições de informar aos brasileiros acerca do sucesso, que eu tenho certeza que será assim, e aqueles casos soltos, vamos chamar de runaways, de aplicação que não chegou ao sucesso que a esmagadora maioria daquilo que passou pelo crivo da convenção encontrou. Então, é mais uma tarefa para a autoridade central, anualmente, demonstrar para os brasileiros que esta convenção, em 99,9% dos casos que foram abrigados nesse seu abraço global, foram bem-sucedidos. E uns poucos que enfrentaram dificuldades que nós sabemos que ocorrerão. Eu felicito mais uma vez os organizadores, informo que nós vamos ter um intervalo agora, e depois o 5º painel, mediado pelo meu queridíssimo colega ministro Ricardo Cueva, sobre acesso à justiça, comunicação de atos processuais e obtenção de provas no exterior. Um painel que promete como grande final deste evento extraordinário. Então, vamos todos agradecer aos 3 palestrantes e, em seguida, encerramos para o intervalo e um descanso merecido.